Hello! Sensei já tá aí, Alexander. Sensei, quanto antes você me abandonou, Sensei? Eu não sei se eu quero papo contigo, cara. Você tá no erro comigo, mano. Alexander, sejam bem-vindos. E pra quem estiver assistindo no YouTube, uma pena vocês não terem participado ao vivo, porque aí vocês já podiam, né? Como eu falei lá nos stories do Instagram, por isso que é importante me seguir no Instagram, porque você pega os stories e sabe quando começa as lives. E aí vocês podiam mandar perguntas pra ela, pra Estela, ao vivo aqui. Mas vocês podem comentar aí no YouTube e tudo mais. Enfim, nesse dia da toalha, esse dia do orgulho nerd, um dia polêmico, né? Porque, eu não sei, o nerd hoje tá uma criatura esquisita, tá estranho esse rolê. Mas eu tô com uma live muito especial, com uma convidada, uma autora, e a gente vai bater um papo aqui sobre o livro dela, a Estela D'Avanço, que vai aparecer pra vocês assim que eu encontrar a cena agora. E vocês vão ouvir ela agora, Estela, eles estão te ouvindo já. Estão, né? Chat, por favor, digam se vocês estão ouvindo a gente. Boa noite. Falem. Eu tô conseguindo ouvir vocês aqui. Quer dizer, ler vocês. Ouvir com o coração. Ouvir com o coração, exatamente. Cara, Boa noite. Olha, tem um Lucas Harkness aqui. Olha só, é familiar esse nome. Eu acho que é um fã seu. Né? É o primeiro. E eu estou com a xícara dele, inclusive. Olha que xícara fofa. É o primeiro doutor? Sim, e a Susan. Lucas, eu vi que você me seguiu esses dias, e quando alguém segue na Twitch, aparece a notificação por e-mail pra gente, né? Então eu tava aqui no meu dia a dia e vi. E aí eu falei, cara, o Lucas não, mano. O Lucas não podia me seguir offline. Então eu queria pedir pra você dar unfollow e me seguir de novo online, porque acontece um negócio aqui na tela da Twitch e você merece essa coisa que acontece. Eu espero que aconteça, senão vai ser muito escroto. Então, assim, se você puder me dar um follow e me seguir, eu agradeço. Vamos lá. Gente, é isso, Alexander. É complicado, nerd hoje em dia tá esquisito. Eu tô um pouco nervoso e olha, pouquíssimas vezes... não acredito, o Lucas me seguiu de novo e não apareceu. Eu não acredito, cara. Poxa, mano, era pra uma tarde aparecer aqui dizendo Lucas Harkness virou companion do School Nerd. Eu não acredito, cara. Oh. Putz, mano. Enfim. Pouquíssimas vezes... Olha, eu faço vídeos desde 2012. Pouquíssimas vezes eu fiquei um pouquinho nervoso, como eu estou agora. Eu te amo. Cara, eu amo escrever. E eu escrevo desde... eu tô velho, né? Eu falei pra você no privado que eu tô velho. Eu escrevo desde 2000 e bolinha. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a escrever. E eu estou com 32. Não, 31. Eu já não lembro mais a minha idade. E assim... eu sempre levei isso muito a sério e tudo mais. E tá com uma autora aqui, onde a gente vai bater um papo, /entrevista, /podcast, sabe, sei lá o que vai acontecer. É muito interessante pra mim, principalmente, e é aqui que eu queria te pedir desculpa e te agradecer. Te agradecer porque você enviou pra mim o Sudário das 11 horas, seu livro. Desde que eu comecei assim com o Nerd, eu ficava pensando, cara, quando que alguém vai... Sabe, esse momento que alguém manda alguma coisa e vamos falar sobre isso. Então, assim, quando aconteceu, eu fiquei meio... Eita! E eu queria te pedir desculpa, porque um pouco do meu nervosismo, da minha péssima administração de tempo, acho que já fazem o quê? 2, 3 meses que você me mandou e só agora isso tá acontecendo. Perdão. Foi. Mas relaxa, de todas as pessoas no mundo, eu acho que eu sou uma das que mais entende essa questão de tempo. Eu imagino, e a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, assim, eu separei umas fichinhas aqui, como se fosse um programa de entrevistas mesmo, com os pontos, algumas coisas que eu queria falar. E... minha namorada está também no chat. Meu amor, seja bem-vinda. Tadinha, ela tá
toda ferrada, tá estragada ali no sofá da sala, tá com TPM, tá enjoada, tá tadinha, mas tá linda. A pessoa é linda com TPM. Ela falou que amou a sua roupa. Eu também gostei. Parece uma mistura de Inuyasha com Sailor Moon. Então, né? A gente tem que honrar o nosso dia, né? É verdade. Eu estou com uma camisa também. Representando a minha casa, olha só. Cadê? Ravenclaw. Olha, a minha casa também. É a casa dos escritores, né? Os inteligentes, arrogantes, metido a besta. Eu amo o Corvinal. Eu também, eu adoro. Bom, cara, eu queria saber um pouquinho da sua história. E como... Eu não sei se essa pergunta vai ser muito filosófica, mas tipo, como você se descobriu escritora? Eu queria saber quando você pegou um papel e falou, gosto de rabiscar isso daqui. Eu chutaria que veio do seu pai. Você chutaria? Eu fiz psicologia, Estela. Nossa, então você acertou em partes, viu? Eu acho que talvez algumas pessoas não sei, eu acho que é um pouco mais complexo que isso, mas é algo que vem por aí. Eu acho que minha história é uma coisa muito grande, né? Falar aqui. Primeiro, né? Obrigada quem tá aí hoje, eu fico muito feliz. E eu acho que essa coisa de escrever vem desde sempre. Tanto que eu fiz uma live ontem com o pessoal da editora, né? Que aí depois a gente vai comentar sobre isso, né? De um conto meu que tá lançando. E eu comentei sobre isso, que eu sempre gostei de me sentir representada através do livro, né? Então, quando eu era criança, eu fazia ali os rabiscos antes de saber escrever e falava que era o meu livro. Né? Aquilo, assim. Porque a minha casa, assim, felizmente, era um ambiente muito leitor. Era um ambiente que tinha muitos livros, então eu queria também me sentir representada ali, né? Sim. E realmente, né, meu pai, minha mãe também, né, mas meu pai, ele lia pra mim antes de eu dormir quando eu era criança, mas acho que dele veio o meu interesse pela ficção científica. Tanto que, assim, eu fui uma criança que eu assistia desenho também, mas aí dava 6 horas, meu pai chegava em casa, a gente só assistia ficção científica. E pelo menos toda semana a gente assistia todos os filmes de Star Wars que tinha saído. Porque meu pai era assim, sabe? Sabe aqueles memes de você vai assistir? Sim. Meu pai era assim. E a gente ficava ali assistindo. E eram coisas que eu curtia bastante, eu aprendi a gostar, né? E outras coisas também, mais clássicas, né? Pensando que meu pai, né? Enfim, as coisas que ele consumia. Então, De Volta pro Futuro, Exterminador do Futuro, filmes de ficção científica que saíam, assim, que interessava, né? Esse público. Ele só não curtia tanto Star Trek, mas depois eu comecei a assistir também. E tanto que, ó, esse grupo aqui, foi ele que fez pra mim, na impressora 3D. E eu acho que isso foi muito bacana, porque eu criei um senso de identidade com isso, né? Até ir pra outros lugares, assim, dentro da sci-fi. Mas eu sentia que era um terreno muito meu. Até porque a minha mãe é educadora, né? Então também tem essa relação bastante, né, com a leitura. E meu pai, ele trabalha ainda, né, como metalúrgico. Depois ele começou a trabalhar como mecânico industrial. Então era uma casa que tinha muito livro, tinha muita ficção em geral. E também tinha, assim, meu pai fazendo as coisas dele. Então tinha placa, tinha componente eletrônico, tinha... E aí, isso eu acho que alimentava a minha imaginação, né, dentro de todo esse universo.
E eu sempre gostei muito de ler ficção, é uma coisa que eu sempre me achei muito ali. E aí mesmo depois de iniciar, digamos assim, leituras mais complexas, pensando em análises, né? Assim, leituras acadêmicas de fato, mesmo assim eu achava essas leituras dentro da ficção. E acabou, né, que enfim, eu tô concluindo agora, né, a graduação em filosofia pela Unifesp. E se tiver alguém da Unifesp aí, não sei, dá um oi. E eu acabei me encontrando também dentro da ficção. Então, hoje eu tô no momento que eu tô finalizando a graduação, mas eu tô caminhando para aplicar, né, a filosofia que tá muito presente dentro do que a gente consome para dentro aí da ficção, né? E acho que assim, um pouco resumindo um pouco de tudo dessa minha relação com a sci-fi, né? E até com o que a gente chama de cultura nerd, né? Essa subcultura interessantíssima vem daí. Mas depois também pelos amigos, né? Enfim, os amigos consumiam, aí eu, enfim, lia quadrinho porque alguém emprestava, depois comecei a baixar quadrinho, aí, enfim, né, assistindo várias coisas diferentes e tal. E sobre a escrita, eu acho que é muito mais simples do que a gente costuma imaginar. É algo que eu comecei, assim, quando eu comecei a escrever de fato, eu comecei a escrever poesia na escola, assim. Eu tenho vários livros aqui até que eu fazia cadernos de poesia. Então eu escrevia pequenos contos, né, microcontos, ia fazendo ali desde, sei lá, dos 13 anos de idade, eu gostava de ficar escrevendo. Até chegou um ponto que eu decidi colocar isso pra fora, publicar. Eu escrevi fanfic por muito tempo. Ainda tenho, eu tenho 2 publicadas que são as que eu não tenho vergonha. Acho que quem escreve fanfic tem essa questão. Que uma que eu escrevi de Avatar, a Lenda de Aang, né? Que é, inclusive, assim, uma dos universos ficcionais que eu mais gosto. E a outra que eu tinha escrito para uma franquia mais nova, né? Que é aquela do Guilherme Del Toro, dos Caçadores de Trolls. E aí, acho que eu tenho essas 2 lá no Notepad, assim. E aí, tanto que quando eu comecei a escrever Sudário, né? Que é o meu livro, eu comecei a escrever não pelo Notepad, mas pelo Spirit Fanfic. E a ideia era, eu nem ia publicar nem nada, eu só tava ali me divertindo, só que aí começou um pessoal, a meia dúzia de pessoas que ainda tá no Spirit Fanfic, falar pra mim, pô, tá muito legal, continua. E aí eu fui terminando a história. E aí em 2021 eu publiquei a primeira edição no Kindle, sem a versão física ainda. E em 22 eu publiquei a versão física com uma nova edição, né? Bom, eu acho que isso resume bem, assim. Deixa eu ver se o pessoal tá falando alguma coisa. Não, é isso. Eu não sei se você tá falando, mas eu não tô conseguindo te ouvir. Alô? Agora consegui. Voltou? O meu microfone... Já foi, amor. O meu microfone, às vezes, ele faz isso comigo. Ele me abandona. Tá todo mundo me ouvindo, né?
Eu tava falando pra caramba aqui. Oh, meu Deus. Isso que você falou, eu acho muito interessante de ser algo natural, porque assim, quando eu era criança, eu era frequentemente chamado de maluco. Aliás, grande parte da minha vida, até hoje, eu sou chamado de maluco. Mas eu acho que é um pouco a forma com que a gente vê o mundo, sabe? Algumas vezes eu já escutei na vida uma frase, a maioria foi pra mim, mas uma foi até pra um colega meu, e é uma coisa que eu acho muito pesada de se falar, que é assim, você vê a vida como um filme ou como um livro, a vida não é assim. Cara, eu acho isso tão horrível de se falar pra alguém, porque assim, o meu ponto de vista, como eu me entendo e como eu vejo a vida, como eu entendo a vida, é assim. Eu não tenho como desver. Então essa é a minha natureza, isso é algo orgânico nosso. Você comentou muito sobre a live, eu dei uma olhada, eu vi algumas partes, eu vi sobre o seu pai, por isso que eu falei. E eu vi vocês falando da cena da literatura independente, e eu queria muito que a gente pudesse falar um pouco disso, porque eu não sei, eu acho que tem muito aquela visão ainda, talvez, de quero ser escritor, quero publicar um livro, vamos pro caminho convencional, tem que ter uma editora, tem que ter meu livro na estante da livraria. E o mundo tá tão diferente. A tecnologia nos possibilitou de tanta coisa, democratizou tantos sonhos, né? E eu, particularmente, eu não conheço quase nada dessa literatura, da cena da literatura independente aqui no Brasil. O que você tem pra dizer um pouquinho sobre isso, sobre o que tá acontecendo? De uma forma, sei lá, resumida e tal. Tem que ser resumida. Imagino. Por isso que eu falei. É muita coisa. Até porque, assim, são universos, né? Não é uma coisa só. E isso que é legal. Não é uma editora, não é... é aquela feira que acontece, não é o que está na Comic Con, sabe? É o que... às vezes é o que você vai ali pra quem é de São Paulo, né? Você vai na Avenida Paulista, né? Que pra quem é aqui de São Paulo é a principal avenida da cidade. Você vai ali e você vê alguém vendendo um livro. Pronto, você esbarrou na literatura independente, sabe? Então, eu acho que é muito mais amplo. Mas antes, eu queria comentar um negócio que você falou antes, sobre essa questão de ser estranho, né? E eu acho que... Graças a Deus. Tem muito disso, graças a Deus, né? E eu acho que tem muito disso, porque é uma reação eu acho que qualquer subcultura passa por isso, sabe? Se a gente pega outras subculturas, subcultura gótica... Sim. Sabe? Passa por aí. E, assim, hoje a gente enfrenta vários problemas em relação a isso, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas é uma subcultura que por muito tempo foi estritamente política, né? Bateu de frente, assim, com muitas coisas. E tocou, assim, diversos momentos muito importantes da história. Então, assim, eu acho que... Sim. Sabe, eu acho que tem um pouco a ver com... o que é chamado de estranho aí também é porque não são coisas que estão exatamente no mainstream, né? Então, por exemplo, quando a gente vê... mas o MCU tá no mainstream, tá? Só que existe toda uma coisa... a cultura nerd não se resume àquilo, né? Então... E mesmo aqueles personagens que estão no mainstream também não se resumem àquilo. Sim. Né? E eu acho que esse interesse pelo universo ficcional pode parecer às pessoas como algo fora da realidade. Porém, eu, né, como a pessoa que estuda filosofia, eu estudo um pouco de psicanálise ali, bem pouco. E esses personagens, eles são basicamente aquilo que nem sempre a gente pode revelar, dizer, ou seja, é um suquinho do mundo, sabe? Sim. É um suquinho de sociedade, de nós, de ser humano. E eu acho que você se interessar por isso é entender de uma forma melhor tudo isso, né? Tanto que você pega, né?
É engraçado, qualquer análise que você vai ler, por exemplo, do Freud, né, ele sempre pega lendas, ele relaciona com lendas, com antigas e gregas e tal. Por isso, porque é ali, né, no mito que a gente se coloca. Mas enfim, estou sendo super... Eu não posso ser acadêmica hoje, gente, não posso ser a menininha da academia. Mas enfim, eu acho que ser independente. Cara, onde que ela se faz? Ela se faz em todo lugar, e isso que é o mais legal. É como você falou, a tecnologia tá aí. E hoje tem autores independentes que vendem mais que editoras. E eu acho isso sensacional, saca? E tipo assim, não é uma coisa que acontece há 5, 10, 20 anos atrás. É uma coisa que tá aí desde sempre, sabe? Desde sempre a gente tem fanzine, desde sempre a gente tem zine mesmo, desde sempre a gente tem publicações organizadas por fãs. E até assim, eu sei que é um dos temas principais aí do canal, quando a gente tá falando de Doctor Who, sabe? Sabe, sem a cena independente, sem os fãs, né? Ou seja... Só te interrompendo rapidinho, foram 23 minutos. Eu queria saber quanto tempo ia levar até a gente falar de Doctor Who, porque toda live minha eu fico contando. A gente sempre acaba indo... Alexander ali, ó. Falou! Continua, desculpa. Acabei de ver. Não, relaxa. Olha lá. Não, mas gente. Porque... Pô, é isso, né? Eu acho que ficção se faz desse jeito, sabe? Eu acho que pro pessoal da ficção científica, pro pessoal do terror, sabe? São dois gêneros, assim, dentro da ficção, né? Que são muito subestimados, às vezes. E eu sou novo nesse. Tô chegando nesse universo do terror agora. Como um renegado que eu fugi a vida toda disso. Nossa, você não tem noção. Eu era uma criança extremamente cagona. Não consegui. Não, pra mim depende, assim, do terror, sabe? Mas eu acho muito, muito legal, assim, Sim. algumas coisas. E eu acho que é isso. Eu acho que dessa... Assim, resumidamente, é assim que se faz. Então, por exemplo, se você pesquisa no Instagram... em todas as redes sociais, gente, não importa, pode ser a rede social menorzinha ali, vai ter alguém falando sobre livros e geralmente essas pessoas que comentam sobre livros, elas produzem também, sabe? Sim. E eu acho que às vezes é ali que estão as melhores coisas que você vai ler na sua vida, sabe? Eu falo sim. Porque muitas coisas independentes que eu li me tiram assim, sabe, de órbita. É incrível. E é legal também buscar feiras que acontecem. A gente tem a Comic Con, mas eu acho muito importante falar abertamente sobre isso. E eu acho que aqui, Super é o espaço, a gente saber que para um artista independente pagar para ir para aquele espaço, né, de artistas independentes da Comic Con aqui no Brasil, é R$600, galera, sabe? Então, assim, não é acessível. Isso aí é a nossa conta de mercado. É parte dela. Exatamente, assim. Não é, você vai ter lucro. Tá, você vai ter lucro. Só que, assim, quem que tem 600 pra desembolsar, pra investir, entende? Então, fora, por exemplo, você tá vindo fora do eixo São Paulo-Rio, você vai pagar passagem de avião. Nossa, sim. Saca? Tem diversos fatores. Exato, você vai ter que pagar bagagem extra, porque você não vai levar só as suas roupas pra passar 4 dias. Você precisa levar material pra você expor. Então, assim, é uma série de questões. Então, hoje a gente tem lugares online que possibilita a gente divulgar nosso trabalho, como esse aqui, sabe? O próprio pessoal da Cyphers, que é, né, o grupo editorial que eu tô publicando, é um pessoal muito sério nisso. Eles militam, essa é a palavra, gente, eles militam pela ficção científica nacional. E eu acho que é muito um trabalho da gente procurar
o que está sendo produzido na nossa cidade, no nosso estado. Ontem eu tava falando com um autor que é lá do Amazonas, sabe? Nossa. Então eu tô aqui de São Paulo, uma cidade do ABC, e o cara lá do Amazonas. Então é muito massa você ver, né? Lá da Amazônia, né? Aliás, é louca já. É o horário, gente. Tá me deixando... Mas Pode falar. Não, é isso que a internet deveria ser, né? No conceito, ela deveria libertar a gente, quebrar essas fronteiras e tudo mais. Pena que, infelizmente, ela só virou uma grande máquina de masturbação 24 horas por dia. Mas... E de fake news, a indústria da fake news. Mas... É muito bonito quando a gente vê ela funcionando no que deveria. Principalmente pra algo tão nobre, assim. Porque, infelizmente, aqui a gente vive num país... Eu tô falando aqui porque eu nem sei como é lá fora direito. Essa cultura eu não conheço. Mas eu cresci, e a gente cresce, né? Com toda a parte artística de desejos e tudo mais sendo reprimidas. Então, quero ser um escritor, alguma coisa. Você não vai ser um escritor, isso não dá dinheiro. Você não vai morrer de fome. E eu vou ter que te sustentar quando você for velho. É isso que a criança escuta. Quero ser ator, quero ser não sei o que lá. Não, você vai ser médico, vai ser advogado. Tem um eixo médico-advogado que eu acho que a sociedade é um pouco viciada há muito tempo. E que hoje em dia, inclusive, isso não quer dizer nada. Eu não sei se algum disso quis dizer, né? Porque parece que você faz a faculdade certinha e você vai sair com a sua vida certinha. E não é assim. Principalmente hoje, que além de tudo você tem que ser blogueirinho pra fazer as suas coisas. Então, poxa, a possibilidade de você pegar, ter o seu espaço, ter um públicozinho ou um canal no YouTube e a galera que te segue e você escrever alguma coisa e essa galera vai querer comprar e tudo mais, pode não pagar seu mercado todas as contas, mas só isso você já tá vivendo um pedacinho do seu sonho. Isso é tão, tão mágico. Agora... Eu acho. Pode falar? Não, isso que você falou, né? Eu acho que é a ideia da gente começar a entender melhor como funciona o mundo mesmo. Sim. Sabe? Porque a gente tá acostumado a... Por isso que estudar história é tão importante. Nossa. Porque eu já mandei essa. Temos um historiador no chat, inclusive. O Alexander, ele tá fazendo faculdade de história. Cadê historiador? Ah lá, por isso que o Alexander é tão importante, gente. A gente vive num país que a história... É um fenômeno global, eu diria. Que a história, ela meio que tem uma entidade que tem os poderes de distorcer, né? A história, a realidade. A história esquecida, a história mudada. Não sei que ela foi fulano que fez, não foi fulano. E tipo, tem livro, cara. Não, no WhatsApp me falaram que esse livro tá errado. Eu não sei, cara. A gente entrou numa ficção científica do universo, uma linha paralela muito louca em algum momento, cara. A era da paranoia. A era da paranoia. Eu acho que é muito por aí. Mas eu acho que é a gente entender melhor essa história, sabe? Porque a gente tem a ideia de que ou você nasce numa família de autores, de atores, ou você nasce numa família ali rica, consagrada, rica. E aí você tem todos os recursos para fazer acontecer com a maior qualidade do universo, sem você se preocupar com nada, só se preocupar com a parte criativa ali, a que você se propõe. Ou você, em algum momento da sua vida, quando você tiver 80 anos, você vai ser bom bastante para começar aquilo. Nossa, exato, sabe? Cara, exato. E não é assim que funcionam as coisas. E quando a gente começa a entender, eu gosto muito de assim, olhar pra história como o mundo já foi. Então, as pessoas queriam... eu tô numa vilinha ali, uma aldeia. Eu só quero escutar música. Se chega um cara com um instrumento de corda qualquer e ele vai tocar pra nossa aldeiazinha, pronto, fez o nosso dia, a gente vai escutar música. E o mundo já foi assim, saca? As pessoas não tinham... A gente não tinha a música global. Sim. E, sabe? E eu acho que essa coisa unificada é muito um mito. Porque, sim, eu posso ler, assistir coisas que estão sendo escritas
em outro continente sobre uma vivência que eu tenho aqui. Só que não vai ser a mesma coisa do que eu ler de uma pessoa que escreveu pensando em mim. Sim. Sabe? Então, eu acho que é por aí. Sabe? Por isso que é tão legal. Por isso que sabe, por isso que essa literatura independente, nacional, e acho que eu vou reduzir mais, local, é muito importante. Sim. Sabe? Porque é você ver o seu dia a dia, é você ver a sua vida, é você ver o que tá acontecendo. E um registro da cultura também, né? Exatamente, tipo, cara, você realmente... Não é assim, a gente não escreve só pra gente, sabe, eu tenho dimensão. Eu escrevi um livro tal que tem um alcance X, que não é o mesmo alcance da Dark Side, da Roku. Mas assim, hoje, será que isso realmente importa? É isso que eu penso, sabe? É lógico que eu quero crescer com os meus projetos. Mas eu acho que a gente tem que pensar sempre, mesmo quando você tiver, né, se você chega a alcançar um público maior, esse não pode ser o único objetivo, sabe? Porque às vezes aquela coisa que você tá transmitindo, ela tem que ter uma função, sabe? Uma função específica, que não seja só ganhar popularidade ou dinheiro. E se for ganhar popularidade, é ganhar popularidade pra quê? Sim. Sabe? Tem várias pessoas populares aí, vários escritores, escritoras. Eu posso falar, tem escritoras de minorias, né, que são de minorias, que estão escrevendo ficção científica aí. E beleza, assim, o que eu quero, o que eu tô trazendo pras pessoas? Eu acho que é por aí, sabe? As leituras que a gente faz e pra quem né? Pra que você tá fazendo? Você tá alcançando, que nem você falou, né? Registro da cultura. E que cultura é essa? Então, tipo, por isso que eu acho que Sudário, a gente vai falar mais, né, sobre isso, mas Sudário trouxe muito esse ambiente da fábrica, né? Por mais que eu use outros nomes, eu uso o nome de laboratório. Porque, assim, o ABC é um lugar de metalúrgicos, saca? E faz parte da minha história, porque meu pai era metalúrgico. Então... Agora faz parte de todos nós, né? Que o presidente saiu daí também. Marcou. Exato, saca? Exatamente. Tipo, e aí você pensa, né? Aí a gente vai para outro lado também. O que compensa mais? Eu trazer essa história que faz parte de mim. E eu teve até um sarau esses dias que eu fui. E é muito engraçado que o pessoal tudo lendo poesias conceituais e eu leio um microconto de ficção científica. Mas é isso. E eu falei assim, eu fico chocada e eu espero do fundo do meu coração, porque eu realmente não conheço outros, mas eu fico chocada se eu for a primeira escritora de ficção científica publicada de Diadema, sabe? Que é a minha cidade. Sim. Porque é uma cidade que era de fábricas, sabe? Sim. Talvez teve um dia que teve mais máquinas do que pessoas nessa cidade. É quase uma cidade cyberpunk, né? Sim, sabe? Sim. Tipo, cadê, sabe? Cadê a nossa cultura? Aí. Pois é, e é triste que, ao mesmo tempo, não só para os autores e os criadores está mais democrático hoje em dia você criar e tudo mais, como para o consumidor conseguir. E é triste que a gente vê que algo que é tão consumido hoje em dia seja um livro de um coach. Mas enfim, isso é sintomático, isso vem de outras coisas. Agora, eu queria te perguntar um negócio que já vai fazer um link pra gente entrar no Sudário, que é algo que eu achei bem interessante quando eu fui pesquisar sobre você. Que aí eu descobri a sua formação. E aí eu penso que... Cara, quando eu fui escolher minha faculdade lá atrás, a primeira coisa que eu pensei, o que eu posso fazer que tem mais a ver com escrever? Então a primeira coisa que vem assim é letras. E desde
muitos e muitos anos eu penso, sei lá, alguém que quer ser escritor vai fazer letras. Não tem a faculdade de escritor, né? Mas aí você fez filosofia. E aí eu pensei, cara, filosofia é incrível para um escritor. É maravilhoso. São tantas ferramentas, sabe? É o pensar, é tudo mais. Eu acho que a psicologia também, mas talvez a filosofia mais, embora que lá na psicologia a gente estude muito filosofia. Mas, cara, que legal. Achei muito legal essa formação. E, inclusive, uma personagem minha que é uma escritora, talvez eu faça a faculdade dela ser filosofia. Você mudou um pouco o curso da minha história. Olha só. Que legal. Não, eu recomendo, viu? Sim. Não, filosofia é pensar, é altamente recomendado hoje em dia, porque parece que em algum momento a pessoa esqueceu de fazer isso. E não pode nem culpar a inteligência artificial que foi antes dela chegar. Agora, exatamente, foi antes. Entrando no sudário das 11 horas, mais uma vez aqui, a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu peguei né, quando eu entrei nesse mundo, foi o seguinte, é um mundo... seria correto falar pós-apocalíptico? Posso usar esse termo? Se encaixa legal? Poderia. Porque ele é meio apocalíptico também, né? Enfim, esse mundo pós algo que aconteceu, a pandemia lá, me chamou muita atenção ver que a sociedade ela meio que rebutou, entre aspas, né? E os nomes indígenas. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Tem muito nome indígena, né? Achei isso muito interessante. E isso vem de alguma coisa? Ou alguma inspiração? Ou é coisa de paulista? Perguntou um carioca ignorante. Porque vocês gostam muito de botar coisas indígenas aqui. Olha, eu acho... Primeiro, só pra comentar sobre o comentário do Alexander, que ele falou sobre alterar a história é o primeiro trabalho de uma ditadura. E eu acho que é isso. Sabe? Isso fecha o que a gente tava falando. Sim. E essa coisa do pós-apocalíptico, eu gosto muito desse conceito, até porque eu sempre... Desde que eu estudei Escola de Frankfurt na faculdade, né? Ou seja, autores ali... né, pré-Segunda Guerra, passam pela Segunda Guerra na Alemanha. Uhum. E eles, depois da guerra, falam sobre isso, né? Que o quanto que o mundo pós-Segunda Guerra é um mundo pós-apocalíptico. Nossa. Sabe? Sabe? E a gente aqui no Brasil, a gente não tem tanta dimensão. Eu tive, assim, a oportunidade, o privilégio de visitar 3 países europeus. E quando eu tava lá, o clima é totalmente diferente. Você tá andando na rua e aí tem lá um monumento, uma ruína do mundo antigo. Legal. Isso foi na Itália, em Roma. Aí você tá lá, aí você olha pro lado e aí você vê uma outra ruína da Segunda Guerra. Sabe? Uma coisa triste, sabe? Sim. E linda ao mesmo tempo. Ou mesmo... e bonita ao mesmo tempo. E você fica com um sentimento misto, sabe? Ou, por exemplo, eu fui a Londres também. E Londres... Eu acho que quando a gente assiste séries, né? Doctor Who... eu me segurei. Você segurou. A Londres não tem como, é gatilho. Mas, cara, não tem o mesmo sentimento, sabe? É um silêncio. Sim. Eu acho que a única forma de eu explicar isso é um silêncio ali de que alguma coisa aconteceu. Entende? É um parênteses ali, um silêncio que grita, né?
Do tipo, eu tô andando por essas ruas, principalmente se você anda nos bairros, e aí você olha pro lado e você pensa assim, tá, esses tijolos são novos, e esses tijolos são novos porque apesar de ser uma cidade histórica, é uma cidade que foi reconstruída. Nossa. Saca? E tem muito esse sentimento, assim, eu acho que, principalmente se você conhece um pouquinho da história e você é sensível a isso, eu falo, porque eu assim, eu choro fácil, gente, eu sou super sensível, sabe, é algo que te deixa sem palavras, então eu acho que, e é uma coisa que eu até falo, né, eu sou professora também, e é algo que eu falo pros meus alunos, assim, mais novinhos, vocês têm noção que nós todos, inclusive os pais de vocês, são fruto do mundo que viu 2 guerras, que viu a bomba atômica, que tá vendo guerras, sabe? Que vê, assim, atrocidades Sim. acontecendo. E a gente vive no meio disso. É por isso que é todo mundo quebrado. Exato, sabe? Ao ponto da gente olhar pra rua e a gente ver um morador de rua e a gente achar normal, saca? Por mais que você vai lá ajudar, sei lá, você paga um almoço, você... Cara, tá bom, você pode ajudar, mas você não vai mudar o mundo com aquela ação. Então, ou seja, o que eu quero dizer, né? É o mundo que você vive. E aí, eu acho que Sudário é um exagero a isso, sabe? A esse mundo que a gente tá, que é um mundo, já é um mundo pós-apocalíptico. E a gente pensar na pandemia. Isso é um pouco da última coisa que eu anotei aqui, eu ia mexer um pouco nisso. Que foi mais então vamos guardar. Segura esse pensamento. Agora, eu queria saber de onde veio... Se você já tinha um conjunto de ideias sobre o Sudário antes da pandemia, ou se a pandemia foi, de fato, o catalisador que gerou o Sudário das 11 horas. Porque quando a gente lê ali o mundo pós-pandemia e o que aconteceu e tudo mais, é impossível não pensar no que a gente acabou de passar, que foi uma das coisas mais surreais que a gente já poderia ter pensado anos atrás. Ontem eu comentei com o pessoal da Cyphers que o meu medo sci-fi, né? Assim, quando eu assistia filmes e tal, o meu maior medo era histórias de zumbi e vírus. Sério, galera. Tipo, eu tinha tanto medo. A minha namorada também. Inclusive, quando começou a pandemia... Quando começou a pandemia, ela chegou a... Será? Será que é agora? Ah, meu Deus. De tudo que tava na ficção científica, é isso que vai acontecer, de fato. Sabe? Mas assim... Então, eu acho que quando... Mas é engraçado, porque quando começou de fato, né, a gente começar a ser afetado pelo clima da pandemia, assim... Eu tava trabalhando num lugar público. Tava trabalhando num museu. E eu lembro que as pessoas não estavam levando a sério. Sabe? Os visitantes mesmo. Eu lembro. E claro que não levaram a sério, né? Até hoje não levam a sério. Mas naquela época ainda tinha, assim, várias pessoas que achavam que ia ser tipo a H1N1, sabe? Que foi triste, foi horrível. Mas assim... Não teve o mesmo impacto. Não, sabe? E aí eu acho que... eu acho que eu vi várias coisas, assim. Eu cheguei a perder um familiar só. Só, né? Porque mas isso é louco. Sim. Isso é muito louco, né? É capaz de alguém falar, nossa, sorte é sua, eu perdi 7. Exato, é isso que eu penso, saca? E tem pessoas que foram afetadas, assim... Sei lá, que... Tem gente que desenvolveu asma, umas coisas loucas, sim, saca? Sim. Teve umas histórias... Começou a ter um efeito em cada pessoa.
A minha namorada, filha de médicos, ela pegou... Foram 3 vezes, amor? Você que tá aí no chat? Eu acho que foram 3 vezes que ela pegou. E, cara, você não poder ficar do lado da pessoa, cuidar dela, você tá longe, é asfixiante, é horrível. E foi muito louco, a gente passou por muita coisa. Eu perdi também alguém, não pude ir no enterro, porque foi no auge, então os cemitérios eram proibidos. Foi um período muito, muito, muito surreal de ficção científica mesmo. Foi, e eu lembro que nessa época, né, a gente foi dispensado do museu, a equipe de educadores, né, que era onde eu trabalhava, e aí depois eu fiquei dando só aula particular online. E eu ainda tava morando com os meus pais e o Lucas tava trabalhando numa funerária. O quê? Mas bombou o negócio dele, né? Cadê? Olha lá, ó. Bombou. Meu Deus. Não, e eu lembro, assim, dias que... Primeiramente pelo medo, porque a gente se via toda semana, com todo o cuidado, né? Até porque ele trabalhava numa sala sozinho, então era uma coisa... Foi um privilégio, assim, de poder Sim. não estar em contato com outras pessoas. Porém, a gente tinha medo, porque meu pai também estava trabalhando, então... foi uma situação super complicada. E ele me ligava, assim, várias vezes. Meu, não tô bem, porque morreu um cara da minha idade, sabe? E isso impacta a gente, sabe? E eu acho que foi um pouco disso, sim. Eu acho que foi também a tentativa de uma perspicácia de saber que eu tava num momento histórico e que eu não podia desperdiçar isso, sabe? A maldição do escritor. Mas eu acho que eu não podia perder isso porque, assim, a gente tava sentindo medo. Acho que todo mundo tava sentindo medo, né? Todo mundo que é são, né? Acho que é importante enumerar. Todo mundo que é são estava com medo, né? Pra começar, né? Assim, o básico. O básico, o medo. E aí, quando você sabia que alguém próximo a você pegou... eu não tive ninguém, assim, de dentro de casa que pegou Covid. Sim. Mas, por exemplo, eu tive a minha avó, que é idosa, o meu tio-avô, né, que ele era bem próximo da gente, ele faleceu. Então, assim, foi muito intenso. E eu acho que o que não parava na minha cabeça pra onde nós vamos daqui? Porque é isso, sabe? A gente tá o fim do mundo. É o fim, pelo menos é um dos fins do mundo, né? É o fim de um mundo que eu conhecia. E isso é verdade, sabe? Depois, digamos assim, do caos, hoje o mundo é totalmente diferente. A gente pegou uma linha do tempo alternativa, sem dúvida aí, né? Porque as consequências vão reverberar pra sempre. A gente tomou uma curva. Exato. Afetou tudo. E graças a Deus que... Eu não sei, acho meio babaca dizer graças a Deus que isso aconteceu agora, mas assim, eu quero dizer pelo motivo de ter tanta cultura, ter tanto acesso, streaming, internet boa, porque eu fiquei pensando muito nisso. Foi um período de alta reflexão, todo esse período de pandemia, mas... Cara, se tivesse acontecido há 15 anos atrás, de repente, o que a gente ia fazer? Quanta gente não ia ter pirado? A internet já não era tão boa quanto é hoje, e hoje já é meio bosta. Não era tão fácil, né? Se fosse, sei lá, 2007, imagina. 2007 eu entrava só no final de semana na internet, cara. Porque era discada que eu usava ainda. Os livros em casa iam acabar. Mudando um pouquinho de assunto, uma curiosidade boba de um Ruvian fanático. A M do livro tem alguma relação o nome ou não? Eu precisava perguntar.
Tudo bem, pode perguntar. Não. Não tem, tá? Até porque a M é um nome japonês. M, né? Como se escreve no livro, que é E-M-I. Uhum. E, assim, eu acho que, de verdade, se a gente... Né, vamos pegar essa coisa de influências de Doctor Who, que com certeza entra, porque é algo que eu consumo, então tá dentro do... Né, automaticamente é algo que eu vou colocar nas histórias. Eu acho que... Eu não sei se você conseguiu chegar... Não sei se você conseguiu chegar até lá, mas... o personagem que eu acho que mais me trouxe essa figura seria o Homem de Vidro. Sim. Eu terminei o livro. Então você já sabe o que eu tô falando. Sim. Esse personagem, assim, que eu acho que ele traz muito de uma interpretação que eu tenho, assim, em alguns momentos assistindo Doctor Who. Entendo. Nossa, sim. É que você tá falando, tá vendo flashes do que eu li na minha cabeça. Além de Doctor Who, teve alguma coisa assim, em série, anime, alguma coisa que influenciou, talvez um pouco da ambientação? Isso é um pouco também do que eu vou perguntar daqui a pouco, mas o que mais serviu de inspiração pro Sudário? Nossa, deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Ele imaginou a Carrie Gilliam quando ele tava assim. Eu não respondi a Alexander porque eu vou comentar o que eu imaginei da personagem daqui a pouco. Olha, eu acho que teve muita coisa que influenciou. Eu até tinha feito um post antes no Instagram falando sobre coisas que influenciaram personagens específicos, porque todo o universo foi uma série de coisas. Tem um filme que é alguma coisa Hong Kong, gente. Me desculpa que me falha a memória. Alguma coisa Hong Kong. Bater ou correr em Hong Kong. Hora do Rush. Sei lá. Hora do Rush. Mas o título mesmo é alguma coisa em Hong Kong. E é um filme que tem uma mocinha que ela é bem assim, a Maniac Pixie Dream Girl. Mas ela trabalha numa lanchonete e tal. E antes de eu assistir o filme, eu vi só imagens dessa atriz. E ela tava trabalhando, né, nas imagens e tal. E aí quando eu vi, me veio um estalo, assim, sabe? Pra escrever a Amy. Eu acho que o Homem de Vidro veio completamente do David Bowie. A imagem dele. Inclusive, eu imaginei o David Bowie caracterizado, assim, enquanto eu escrevia, sabe? E até tem um livro... Eu tinha colocado ele aqui ontem, né? Mas é um livro que é O Homem que Caiu do Céu. Acho que é o nome do livro, que é do Walter Tevis, que é uma ficção científica muito boa. O Lucas foi pegar, gente. Ele é muito ansioso. Olha só. Esse aqui. Essa versão belíssima do Nossa, Dark Side. que linda essa capa. Que linda. Ai, olha isso, gente. É lindo esse livro. Lindo. E eu acho que esse livro foi uma coisa que inspirou o Homem de Vidro. Mas não só. Eu lembro que tem um outro personagem que eu adoro. Que o Lucas até me zoa um pouco por conta dele, que é o Nijinsky, que é um personagem que... Enfim, um personagem não, né? Ele é um personagem histórico aí da história da dança. E eu fiz umas performances, inclusive, quando eu frequentava mais sarau e tal, do Nijinsky, e ele era um cara muito estranho, sabe? Ele era um dançarino, mas ele tinha um diagnóstico psiquiátrico, né, inclusive. E ele era assim, ele se movimentava todo estranho, então eu peguei um pouco disso. A forma que eu vejo essa pessoa, né, que existiu. E
que mais? Vamos lá. E aí tem a coisa que você falou, né, dos nomes indígenas, que eu acho que cabe nessa pergunta também, que eu queria falar como que seria esse mundo pós-apocalíptico aqui no Brasil. Porque a gente já passou por ditadura, por 1 milhão de coisas, né? Porém, a gente não passou por uma guerra global, assim, em território brasileiro. Sim. E eu fico pensando, como é que vai ser depois dessa pandemia? Ou seja, como é que vai ser o Brasil depois de ter passado por uma catástrofe global dentro do território? Que é uma coisa que não tinha acontecido até então. Até porque as Américas eram um paraíso. Sim. E agora não é mais. Então como é que vai ser? E era algo que eu tentava imaginar, né? Como que isso ia se dar. Então a gente tem essa mistura, né? E aí você vê como é interessante. No trabalho, quando eles estão nos laboratórios, eles têm um número que indica quem eles são. Mas dentro do bairro lá, dentro da casa, eles são pessoas com nomes, com culturas, com identidades, que gostam de coisas, desgostam de coisas. E aí tem um pouco também de distopias em geral, que eu li, que eu consumi, assim. Algo que eu gostava bastante. Tem algumas, né, principalmente assim, ficção científica, quando mostra esse, ou distopia mesmo, né, que mostra esse mundo destruído e a gente sente isso enquanto tá lendo, né. Eu acho que é bem interessante essas relações. E eu acho que isso que eu falei, né, dos autores da Escola de Frankfurt também inspiraram bastante. Aí eu falo, né, 1984 inspirou bastante. Eu acho que tem o Laranja Mecânica, né, por toda a questão de como a violência é tratada. Claro que é uma forma diferente, mas eu acho muito interessante abordar a violência, né, de uma forma quase que é comum. Natural. Então, no livro... E aí, é uma coisa que eu percebo, né? Então, essas distopias novas, elas têm muito medo de machucar o protagonista. Né? Então, eu percebo que o protagonista, ele pode sofrer... mas ele não chega no final do livro mutilado. Né? Então, a ideia era essa. Era banalizar tanto a violência que você chega ao final do livro... E você fica aliviado, sabe? Você fica querendo que alguma coisa acabe aquela situação. Como a Amy, você não pode perder o olho da onde você quer chegar. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, o livro é um Drabble, é assim que se pronuncia? Drabble? Isso. Ele é um Drabble. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra ver nessa câmera aqui que eu tô pequenininho, mas ele é assim. Eu não conhecia muito sobre isso. Ele é um gênero, ele é um formato. Como eu posso falar? Olha, eu vou te falar que eu chamo de gênero, eu chamo de subgênero, mas eu realmente não sei exatamente onde que ele se encaixa, porque ele é algo extremamente específico e nichado. Sim. Sabe? E eu descobri ele lendo algumas coisas sobre o Monty Python, que é um grupo de humor ali da Inglaterra, que inclusive inspirou o TV Pirata aqui no Brasil. Sim. Genial, TV Pirata. Legal. Não, é maravilhoso, né? E aí quando você assiste o Monty Python, você começa a entender, entendi, sabe? De onde que veio esse tipo de humor. E eles têm um livro que chama The Big Red Book, que fala que lá tem um dicionário de coisas, de cultura pop da época. E tinha o Drabble, e o Drabble era definido como uma história com início, meio e final, que tenha pelo menos um personagem, um clímax,
e uma conclusão, né, da história e que tenha 100 palavras. E não pode ter mais nem menos. Sem contar com o título. Sim. Esse era o ponto. Falei, esse era o ponto? Aí eu falei, cara, que interessante, deixa eu pesquisar mais sobre. E eu comecei a pesquisar, inclusive, tem vários fóruns na gringa que fazem concurso de Drabble, que fazem, sabe, que o pessoal às vezes chama só de microconto, mas tem esse desafio, né, das 100 palavras. E esse nome surgiu, na verdade, num fã-clube de Doctor Who. Sempre. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Inclusive, a primeira publicação deles... Olha os efeitos especiais do Lucas. Ele fez... Não, agora ela tá acendendo ainda o Lucas tá muito conectado com o meu computador. No momento que ele botou a Tardes, meu papel de parede ele fica mudando, né? Apareceu aqui a Tardes no meu papel de parede. No universo. Nossa, foi bem no momento que ele botou. Ele tá dando risada aqui. Eu tô falando com vocês e ele tá organizando a estante dele, talvez pela segunda vez nessa semana. Isso acontece com muita frequência. O que me chamou a atenção, eu acho esse desafio muito interessante, e era esse o ponto que eu queria que o chat entendesse, ou quem estiver vendo no YouTube, que é para vocês olharem aqui e vocês verem que tem esse... Como é que é o nome? Esse limite, né? Esse desafio. Ramon, seja bem-vindo, Ramon. Vamos ver, Ramon. Eu juro que vai acontecer. E aí você vê que é pequenininho cada página, o que tem escrito. E mesmo assim, enquanto eu fui lendo, eu achei muito interessante como foi fervilhando na minha cabeça todo o universo, ele ia aflorando. Então, assim... os cenários, a paleta de cores do lugar, da sociedade, com um negócio que é todo limitado. Eu acho isso muito... Eu não sei se isso é muito legal do gênero ou se você foi realmente muito talentosa em conseguir fazer toda essa aquarela com tão pouco. Isso foi muito, muito, muito interessante pra mim. Eu fiquei lendo... primeiro, obrigada. Eu fiquei vendo, sabe, um marrom, um verde musgo, eu não sei, o cinza, obviamente. Achei muito interessante isso. Não, obrigada, muito obrigada. Mas assim, eu acho que é um desafio muito legal. O Dário foi incrível de escrever isso, mas eu acho que o legal de se escrever fantasia e ficção científica hoje em dia é que tá muito na cabeça das pessoas as coisas. Então, eu não preciso ficar... Por exemplo, vou escrever fantasia. Eu não preciso ficar explicando o que é um centauro. As pessoas sabem o que é um centauro, sabe? Sim. Eu acho... E eu acho que a ficção científica, ela também funciona assim. Então, se eu falo pra você... eu preciso dar indicações. E aí a sua imaginação vai fazer o resto. Tanto que algumas pessoas tinham falado assim pra mim. Em um universo que fossem fazer uma adaptação audiovisual de Sudário de 11 Horas. Será que... Como que seria? E aí a minha resposta sempre eu não acho que funcionaria. Por quê? Porque Sudário é uma experiência literária. Ponto. Sim. Sabe? E eu acho que isso é muito importante porque hoje em dia, às vezes eu sinto que os livros, eles são para serem adaptados para cinema, para televisão, sei lá. Inclusive, eu participei de um grupo de autoras um tempo atrás que a conversa era essa, assim. Eu tô escrevendo, muita gente, tô escrevendo já com foco para adaptação. Que eu acho que é isso que tem potencial para dar algum lucro. Mas eu acho que, assim, é muito legal você fazer coisas que explorem o gênero que você tá trabalhando. Assim, não o gênero, mas o suporte. Isso, melhor dizendo. É o suporte que você tá trabalhando. Então, se você tá trabalhando com audiovisual, faça audiovisual. Se você tá trabalhando com literatura, faça literatura.
sabe? Eu acho que isso é muito legal. Não que escrever pra Sim. adaptar não Então. seja válido. Eu acho super legal. Só que é honesto quando você deixa suas intenções bem claras, né? Do o que você tá fazendo. E Sudário é uma experiência literária. Então é algo pra você ler e você desafiar os seus sentidos, desafiar os limites da sua imaginação. Até porque cada Drabble, né? Cada capítulo, aliás, né? O capítulo seguinte não continua o anterior. Sim. Né, assim, uma mesma cena que acontece em um capítulo, no outro capítulo, no próximo capítulo, é outra coisa que tá rolando. Mesmo que sejam eventos próximos. É como se a gente estivesse tendo vislumbres da vida da Amy ali. A gente tá passando ali meio que, né? Como se estivesse viajando no tempo mesmo na vida dela. Mesmo que próximo. Exatamente. É, São flashes, né? Eu queria ter falado disso antes, eu acabei esquecendo. Só pra comentar, você falou do seu Instagram, você falou que tem alguns exercícios lá. Eu dei uma passada lá, inclusive, também. E pra quem tá assistindo no YouTube, é bem interessante. Todos os links da Estela estão aqui na descrição. Siga ela. E o link pro livro dela, o Sudário, também tá aqui na descrição. Teve uma frase que eu gostei muito, que foi: viver uma vida insatisfatória compreende certa ausência de medos. Eu achei muito, muito, muito forte essa frase. Foi aquela que foi o momento que eu li e eu fechei assim, ok. O livro, eu nem diria que ele tem uma pegada política. Ele é política, né? E uma pergunta parecida que eu fiz agora há pouco. O cenário político de 2020, que até pouco tempo atrás eu acreditava ser inédito, depois eu fui ver que era só ignorância da minha parte, porque, fazendo um parênteses bem rápido, eu e a Ruiva, a Aline, a gente viu uma série antiga brasileira chamada Hilda Furacão. Fez parte da minha infância e tal, e eu falei, vamos ver juntos. E, cara, ela aborda muito... Ela é uma minissérie, uma série de 98, que se passa nos anos 60, ela termina no início da ditadura. E ali eu fiquei muito impactado em como, em 1998, falando daquela época, as frases eram frases que estavam sendo usadas na política hoje, na sociedade hoje. O medo do Brasil virar comunismo, a nossa bandeira nunca será vermelha e tudo mais. Eu ouvia e eu ficava tipo, não é possível que a gente tá preso nesse looping eterno, desde sempre pra sempre. E aí, essa polarização enorme que tá até hoje, sempre foi assim, mas eu não sei, eu acho que ali na pandemia parece que se estendeu pra tudo. Se estendeu pro supermercado, se estendeu pra cultura pop, se estendeu pra sua casa, se estendeu pra qualquer tipo de assunto. O livro também bebeu um pouco dessa fonte? Ele foi afetado por isso? Ou só foi um caminho natural também que foi tomando? Eu acho que é meio inevitável, né? Ele passa por isso também. Ele se propõe, eu acho que a ser político, a ser política, né? Primeiro sobre a frase, antes de eu falar sobre isso, quero falar sobre essa frase. Eu acho que essa frase, inclusive, ela surgiu antes do capítulo como um todo, que era um sentimento que eu tinha mesmo em relação à pandemia, sabe? Então é uma forma que é uma frase que eu tinha escrito para tentar interpretar o que estava acontecendo com as pessoas, né? Por que as pessoas não tinham medo de morrer, sabe? Porque era isso. Você tinha pessoas assim, eu falo, pessoas pobres que estavam indo trabalhar, que se ficassem doentes não iam ter um convênio, ou mesmo que tivessem, sabe, era 300 pessoas ali pra serem atendidas. E essas pessoas não tinham medo de morrer,
sabe? E a única forma que eu consegui interpretar isso é a partir de uma vida tão miserável que a gente tava vivendo antes, né? Que as pessoas, elas estavam nem aí, sabe? Estavam assim... Eu realmente não sei, assim. Então foi uma forma que eu tentei interpretar. E sobre essa questão política, eu acho que o livro, ele toca nisso, mas de uma forma bem mais... não é tão ambicioso de tentar explicar o que estava acontecendo em 2020. Até porque é algo que afetou tudo, né? Então a gente acaba... assim, como sociedade, a gente acabou se afastando de amigos, se afastando de familiares, ter medo de se expressar pro outro e ser julgado. Não que isso não aconteça, mas a um nível muito mais cruel. Então pessoas foram agredidas, foram mortas por conta disso. Acho que tinha muita coisa conectada com muita crença pessoal da pessoa, né? Então mexe num lugar muito íntimo de todo mundo. E aí a gente reage de forma orgânica. Eu acho que é por aí. Mas ele tenta trabalhar assim pontos específicos, sabe? Nesse cenário todo. Pensar assim, por exemplo, no lugar da Amy, né, que nem você falou, né, esses nomes eu coloco bastante de nomes indígenas, e aí a Amy, ela não sabe, eles mesmos, né, essas pessoas que estão vivendo ali, eles não sabem de onde eles vieram, quem eles são. Sim, eu achei isso tudo muito interessante também. Sabe? Então, mesmo o Porã, que é esse personagem que parece que ele tem uma identidade, mas ele não tem. Então ele vai fumar o petinguá dele, mas assim, ele não sabe o que é aquilo direito, sabe? Ele só sabe que aquilo é um negócio que dá pra fumar tabaco. Mas ele não sabe o que é, ele não sabe o que significa, ele também tem essa ânsia por entender o que é tudo, né? E tem muito a juventude, né, neles, assim, querendo descobrir, sair daquela situação e ir pra algum lugar, mas eles também não sabem. Tá, e se acabar aquilo tudo? Pra onde que a gente vai? Né? Então, eu acho que isso tem a ver com o que estava acontecendo ali em 2020, né? E o que tá acontecendo ainda um pouco hoje. Sim. O Homem de Vidro. Você me falou o seguinte, quando eu ia começar a ler, né? Eu não lembro. Eu acho que foi pelo... Só um minutinho. Deixa eu fechar aqui. Porque o meu vizinho está fumando uma certa erva um pouco mais forte. E isso me deixa altamente enjoado, desculpem. Você me falou assim, eu acho que foi quando eu falei que eu ia começar a ler pelo Telegram do Lucas. Você falou, espero que você aproveite o Homem de Vidro, que você adora ele, alguma coisa assim, como eu amei escrever, enfim. E aqui a gente tem... Eu tive uma reação engraçada, porque quando eu comecei, quando ele chegou, apareceu, eu falei, o Homem de Vidro, ela me falou dele, vamos ver. Eu juro pra você que a minha primeira reação, a primeira coisa que eu pensei foi... Gente, ele vai tentar estuprar a Amy? Porque ele começou... Eu não sei explicar o que me levou a isso, mas ele parecia tão suspeito, tão sorrateiro. E eu pensei, bom, ou é isso, ou talvez ele seja um aliado que vai trair todo mundo ali, não sei. Não vou dar spoiler pra ninguém, obviamente. Mas assim, essa foi a minha reação. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu achei isso muito engraçado, esse contraste. Porque ela falou pra eu gostar dele, eu tô achando que... Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tô perdido.
o Homem de Vidro, você falou quais foram as inspirações e tudo mais, mas você tem pareceu ter um certo carinho por ele, né? Bom, eu acho que assim, tem muita coisa que... Eu tô com medo eu tô com medo de dar algum spoiler. Então eu tô pensando muito no que eu tô falando. Não, tem que tomar cuidado. Eu também tô tentando, assim, não dar spoilers, né? O que eu queria falar mesmo dele eu não consigo. Eu ainda não encontrei uma maneira de falar sem. Mas, enfim. Ele parece muito o Doutor... Quem viu o Doctor Who vai entender quando lê o livro. Eu acho que essa é a melhor maneira. Por uma certa característica que ele tem, que lembra muito... algumas características que ele tem. Eu acho que, assim, eu acho que esse carinho que eu tenho por ele é porque o segundo livro que eu já tô escrevendo, né, que vai ser continuação de Sudário, quem narra, né, é em primeira pessoa também, e ele é narrado pelo Homem de Vidro. É um spin-off? Não, é uma continuação. Ah, do Sudário. Sudário, só que é narrado pelo Homem de Vidro. Tá. E ele tem uma coisa que a gente não entende exatamente. A gente não entende ele exatamente, né? Porque a gente tá vendo tudo aos olhos da Amy. E a Amy, ela tá que nem a gente. Ela tá vendo ali o que ele quer mostrar pra ela. Além dela ser o resultado de uma sociedade que... Não, isso é um trocadilho pra dar um spoiler sem querer. É uma sociedade que deixa meio que as pessoas no escuro sobre muita coisa, então ela me passou muito uma ar de inocência, talvez até um pouco romântico, então quando ela vê as coisas, ela vê muito de uma maneira, enfim, mais talvez intensa, tanto pro bem quanto pro mal. Exato. Até as ações dela mesmo, ela interpreta tudo de uma forma... Eu acho que ela tenta achar respostas em tudo. Ela é emocionalmente muito jovem, por assim dizer, porque o lado emocional deles não é muito trabalhado, né? Não pode ser muito trabalhado, não tem espaço direito pra isso. E você fala de espaço por conta do Drabble ou por conta Não, por conta que ela vive? do universo mesmo, do que acontece naquela sociedade e tudo mais. Porque eu ia falar, né? É até um pouco dos dois. Mas é exatamente isso. Eu acho que é um conflito, né? Ela não sabe exatamente o que é afeto. E aí, é uma das coisas que o livro também aborda, porque eu acho que é uma das coisas que a gente foi impactado durante a pandemia, né? A noção de afeto foi completamente ressignificado. Definitivamente. É o que eu digo. Sabe, o que é afeto? O que é ter uma amizade com outra pessoa mesmo? O que é a falta? Falar com uma pessoa? O que é a falta? Mas você vê, né? Antes a gente chegava ali num lugar, a gente já beijo no rosto, abraço, a gente nem conhecia a pessoa, mas era assim. E a gente mudou completamente os próprios costumes, né? Só de você poder encontrar a pessoa já era um privilégio. Eu fiquei 2 meses sem encontrar com a Ruiva. Sim, exatamente. Então, você vê como isso afeta, né? A forma que a gente vê outra pessoa e outras pessoas e nós mesmos. Então eu acho que tem um pouco a ver com essa questão de ser um pouco tudo meio frio, e a Amy ela busca bastante, né, afeto, e isso fica claro, né, se você para pra ver, né, durante a todo momento ela parece que não, né, ela faz que não, mas ela tá o tempo inteiro procurando ali. Sim. E aí nesse novo livro que eu tô escrevendo, que vai chamar O Caso de Sol, o caso, né, de... Eu ia te perguntar se não ia ser o Sudário da Meia-Noite. Sudário da Meia-Noite, isso era um ótimo título. É um ótimo título. Mas assim, eu fico pensando, né,
agora a gente vai poder ver quem que é o Homem de Vidro, o que é esse mundo que ele vive. Sim. Então, eu tô muito animada. Eu tô mais animada sobre esse segundo livro do que sobre o Sudário quando eu escrevi. Porque ele tem todo esse caráter mais... ele explora mais o universo, né? Ao mesmo tempo, eu gosto muito do Homem de Vidro porque ele é um personagem intenso. Ele é um personagem que ele dá essa impressão, né? Então é muito engraçado você ter esse medo, né? Porque é um medo, na verdade, assim, dele violar ela de alguma forma. E ele meio que faz isso. Ele é muito ambivalente, né? O tempo todo. Exato. E ele faz isso, assim, o tempo todo. Ele vai, sabe? Ali, por exemplo... Ai, lá, não pode dar spoilers. Ele é alguém que às vezes você para e pensa, qual é desse cara, mano? Na moral. Exato. Exatamente. Tipo, o que você quer? O que é isso, sabe? Era uma personalidade muito comum ali do sétimo do autor, que era bem assim. Tipo, vem cá, vamos fazer um negócio. Ih, botei meu pé na frente, mas... Tem um negócio aqui que vai acontecer por isso, foi por isso. Eu quero que tudo se exploda por uma boa causa. Que não é uma boa causa porque eu sou assim. E ele vai muito passeando entre, né? Entre a própria moral, né? Os limites. Entre a sombra e a luz e no meio ele tá ali. Exato. E eu acho que, assim, na verdade, o Homem de Vidro, ele acaba... A Amy, ela fica tão revoltada porque ele é, de certa forma, um reflexo dela mesma. Sabe? Ela é essa pessoa que... No final, isso fica bem claro, inclusive, né? Sabe? E eu acho que o tempo todo, porque... Acho que isso não é um spoiler, porque, assim, ela é um ser humano, Sim. né? Então ela mente, ela engana, ela... faz o que é necessário pra conseguir o que ela quer, mesmo que ela ache naquele momento que isso é nobre. E é muito interessante, aí... trocadilhos à parte, o Homem de Vidro ser o espelho que mostra isso pra ela, né? Exatamente, né? E eu acho que... E ela, assim... Ela, até o final do livro, ela não entende exatamente... Ela não entende isso. Ela continua se vitimizando. Ela continua falando que ela... Seu vilão, que ela foi afetada. Seu malvado. Exatamente. E ele, assim, tipo... Show. Sabe? Pô, legal, Leque. Maneiro. Exatamente. Você é um vilão, seu vilão. Exatamente. Eu acho que ela fica nessa relação, porque ela não tem muito o que falar também. Né? Porque ela vê muito... Ela vê muito do pai dela, né? Que é uma figura que aparece pouco, mas é uma figura que representa ali a ancestralidade que ela nunca vai conhecer. De quem realmente era ela. E ela vê um pouco do pai dela, nela mesma, no Homem de Vidro. E é engraçado o quanto que o corpo dela vai sendo mudado. Sim. Né, na história. Sim. E o próprio... Eu acho que isso que é legal, porque o homem... É algo que eu tentei, pelo menos, colocar, que o Homem de Vidro, ele é estático. Né? Ele é o único personagem, do momento que ele aparece até o final, que ele não... Sim. Ele não parece mudar em nada. Sabe? Sim, e é engraçado por ele ser também, né? Tipo... Ele não é um dos originais ali, ele é uma coisa nova, interessante, e fica aquela coisa até da filosófica do que é a humanidade. Enfim. Ele tem um propósito, é isso. Que a gente não sabe no primeiro livro, que a ideia é colocar isso no segundo livro, né? E mostrar o quanto que ele deseja mudar.
Então esse que é um ponto aí, que é algo que eu posso falar, né, sobre o que eu tô escrevendo, é o quanto que ele deseja isso que ele via na Amy, né, isso que ele via ali nos originais, que é um sinônimo para os humanos, Sim. né, a gente... Pré-pandemia ali. Exato. O quanto que ele queria aquilo, o quanto que ele queria ser daquele jeito, sabe? Um parênteses rapidinho, porque a gente comentou é muita coisa que não dá pra se falar, mas eu vou tentar. O quanto o corpo dela muda e tudo mais. Curiosamente, isso foi outra coisa que me fez lá no meio do livro pensar: pô, será que ela se inspirou na Amy de Doctor Who mesmo, cara? Porque eu não sei se você vai lembrar algo específico do que eu tô falando, mas depois no privado, se você não lembrar, eu te falo. Que tem uma característica ali que, enfim, a Amy ali com... Enfim, agora... Eu não... Essa é uma coisa muito interessante que eu peguei do livro também, que eu não posso falar tudo, mas assim, o Sudário fala de uma sociedade que produz o seu spoiler de uma forma inconsciente. Eu vou falar de codificado. Uma sociedade que bane aqueles que não se adequam ao perfeito, né? Todos manipulados e escravizados por aqueles que enfim, é complicado. Há uma semelhança sutil, quase imperceptível, assim, com a nossa sociedade. Ou eu tô louco? Não, é completamente isso, né? É a forma com que a gente... Primeiro, eu acho que nessa live tinha que ter, assim, uma parte com spoilers. Aí a gente fala, galera, aqui tem spoilers. Assim, para frente. Mas eu acho que... tem uma questão assim... É uma leitura da sociedade na medida que a gente acaba definindo ali o que pode ser falado e o que não pode ser falado, né? E eu vejo que hoje existe uma vontade muito grande de ir atrás de identidades. Então a gente chegou a um ponto que a gente paga, por exemplo, aqueles kits de genética para você descobrir quantos % que você tem de cada país, por exemplo. Então a gente paga 200, 500 reais só para saber isso. A gente paga para saber quem foram os nossos bisavós. E assim, não tô nem falando de pessoas que porventura sejam órfãs ou que Sim, não, eu entendi. Sabe, eu tô falando assim de pessoas que têm famílias mas que querem pertencer a alguma coisa, querem saber do que ela faz parte. A gente tá muito sozinho, né? Exatamente, esse é o ponto, sabe? Então eu acho que até algo que é bem abordado no livro, né? E o quanto que, assim, isso... Pra onde que isso leva a gente, né? A ponto da gente esquecer que a nossa cultura também é o que a gente tá construindo aqui agora. Eu realmente não preciso ter alguém de 50 anos atrás que me diga quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Só que as pessoas estão com muita dificuldade de saber quem elas são. Sim. Né? E eu acho que passa por aí e passa pelo fato de que se você não pertence, você não é digno. E se você não é digno, você não tá dentro de um círculo. Né? E aí aquilo que eu falei sobre a violência, né? A violência no livro, ela é uma metáfora para tudo que a gente tá passando, pelas violências e microviolências que a gente passa por querer pertencer ou sentir que não pertence. Sim. Sabe? Então acho que esse banimento que fala o livro é bastante sobre isso, né? Mais do que sobre o nosso sistema moral, como as leis são aplicadas, né? Que tem um pouco a ver.
mas ela é uma metáfora. Sim. Até pra a gente pensar aí na cultura do cancelamento, né? Que é um tema que até a gente, né, conversou muito, assim, eu falo, como sociedade, como internet, se conversou muito sobre isso, mas assim, ainda existe. E aí o pessoal falando, às vezes a gente Nossa, tem um caso, existe né? muito, muito presente. Pois é, e a gente tem o caso de pessoa... Por exemplo, esses dias eu vi um cara que ele foi cancelado na internet, um psicólogo, os posts dele maravilhosos. Ele foi cancelado porque em um dos posts ele foi citar uma autora e aí ele não fez a citação... parece que ele não fez a citação do nome dela, só do livro, do nome do livro. E aí, assim, tudo bem, tem uma série de questões, mas assim, será que vale a pena eu excluir essa pessoa, tirar o trabalho dela, porque é um cara que trabalha na internet, é um cara que é sustentado por isso aqui. Sabe, eu vou tirar o sustento dessa pessoa porque ela cometeu um erro, sabe? Que não foi um erro criminoso, digamos assim, não foi um erro drástico a ponto dele... Ele não ofendeu uma minoria, sabe? Mas... então eu acho que os limites, né? Sim. Ou sei lá, mesmo nos casos mais extremos, assim, como que a gente soluciona eu acho que essa questão? Até mesmo nisso que você falou dos casos extremos, até quando é um crime ou alguém cometeu crimes e tudo mais, eu vejo um paralelo tão grande na sociedade hoje com uma época mais... Ali a época medieval e tudo mais. Quando a gente levava a família pra praça pra ver alguém ser enforcado, é como se isso alimentasse... É divertido. Eu não sei porque todo mundo tem essa vontade de tacar uma pedra. Deixa eu cancelar, deixa eu corrigir. Eu realmente não sei se é um desejo inconsciente de corrigir o mundo ou se a pessoa realmente só quer alimentar a violência que existe nela. De uma forma inconsciente mesmo. Mas isso tá tão presente, tão forte... E cada um tem um conceito, né? Você tem que ser excluído por isso, mas aqui tá certo, mas ele diz que tá errado, e ali tá errado porque tá certo, que quem disse o quê? E aí ele vem excluir todo mundo e tá todo mundo só gritando um com o outro e indo um pra cada lado. E aí o que acontece? Aparece um coach e te vende um livro. Te vende um curso. Ou alguém senta na cadeira da presidência se aproveitando dessa lacuna que a sociedade tá deixando. Exatamente. A pior parte de ler uma ficção científica ou um pós-apocalíptico, um cyberpunk, qualquer coisa, a pior coisa é você identificar que o teu presente é aquilo que você tá lendo. É a coisa mais agoniante. É como você ler terror e ter medo. Eu acho que o cyberpunk faz isso. Cara, pra encerrar, vou te fazer a pergunta mais clichê de todas. E eu imagino que sua resposta seja: não tem só um, mas... Personagens preferidos, tem um ou mais de um? Olha, eu Pode acho falar que... todos se quiser, eu entendo. Eu crio personagens, eu crio um laço, é uma merda. Não, é bem assim, todos. Mas eu acho que eu gosto muito, assim, de como o Porã, ele é desenvolvido. Porque eu acho que a Amy, ela é quase que uma lente, né? Assim, ela é quase que os nossos olhos naquele mundo. Sim. Então eu gosto muito como ela vê o Porã. E o Porã, inclusive, ele está no segundo livro. De alguma forma, né? E tá bem legal, assim, pelo menos eu tô curtindo escrever a forma como ele se envolve ali com esse outro personagem, né, que agora tá no foco, que é o Homem de Vidro. E eu acho que o Homem de Vidro seria aí um favorito por esse caráter dele, né? Ele dá muito... Porque ele dá muito espaço pra fazer muitas coisas com ele. Como a gente não sabe o que ele é, a gente não sabe quais são as intenções dele, o que
que ele quer? O que tá acontecendo, sabe? Então eu acho que é um pouco disso tudo. Eu acho que esses dois foram os que eu mais curti escrever. Até porque eles representam muitos momentos que a Amy tá vivendo. Então existe esse momento que ela tá ali vivendo com o Porã, que é uma outra atmosfera, sabe? É uma atmosfera muito mais infantil até, né? Sim. Uma atmosfera, que nem você falou, né? Muito romântica nesse sentido dela romantizar a vida, dela olhar as coisas de outra forma. A simplicidade do olhar dela. Isso, é tudo simples, é tudo muito, sabe, muito pequeno, assim, e muito claro e objetivo. E aí ela vai para esse outro espaço do livro, né, esse outro momento do livro, que ela conhece o Homem de Vidro, que ela tem ali uma mudança total, né? Ela tá vivendo com uma outra pessoa que é completamente diferente. Então eu acho que eles dois, eles são muito chave no livro, assim, são duas chaves pra indicar o momento que a gente tá no livro, sabe? Sim. Então acho que por isso eles dois, assim. Total sentido. Ah, você queria falar do conto, né? Essa arte. É pena que a gente não consegue ver melhor o pôster atrás de você. Ele tá... Eu acho que nem se eu aproximar, eu vou tentar aproximar um pouco. Usar uma tecnologia rudimentar de aproximar o computador da parede. Só pra vocês O zoom manual. Olha só. A arte, ela tá em preto e branco, então é provável que... Mas eu gostei dela em preto e branco, viu? Então, eu também achei muito legal. E sobre esse conto tá lançando hoje pela editora Cyphers. E o Lucas falando pra mandar arte. Eu vou mandar arte depois, tá? Uhum. E basicamente esse aqui é o Dom Pedro II com 17 anos. Porque a história se passa aí. É um conto que eu fui convidada. Então ele é bem especial porque é o primeiro convite que eu recebi de uma editora. Então eu não tava esperando, sabe? Tanto que assim, eu comecei a lançar coisas mesmo em 2020. Sim. Quando eu lancei a minha primeira poesia num concurso que teve entre países lusófonos, que foi o Pena de Ouro, que é esse aqui. E aí saiu esse livro dos finalistas, que tem uma prosa poética em ficção científica também, né? Que ela é um pouco mais mística, mas também fala aí de um universo ficcional dentro da sci-fi. E eu fui convidada pela Cyphers para escrever um conto que vai integrar o segundo volume, quem está integrando, né, o segundo volume da antologia Cyphers, que o tema do ano passado foi História Alternativa do Brasil. Então eles acrescentaram o meu conto e o do Luan, que é um outro autor convidado. Uhum. E aí lançou-se a versão física e o EPUB, né, pelo Kindle. Esse é aquele que você me mandou? Isso, foi o que eu te mandei. Eu não consegui ele ainda, mas ele tá aqui separadinho. E, cara, eu sou maluco pela história do Brasil. Principalmente o período ali do primeiro reinado. Eu sou muito fã de Dom Pedro I, eu acho... Não sei lá do Dom Pedro, mas a história, o que aconteceu ali, eu acho fascinante. Então, com certeza eu vou ler sim. Eu espero que você curta. Eu amei escrever. Ele tem uma pegada totalmente diferente de Sudário, que é algo que eu sinceramente gosto mais de escrever. E ele fala bastante sobre alguns conceitos mesmo de ciência renascentista, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de estudar.
sobre filosofia, arte, ciência na Renascença. E ele pega um pouco, né, desses conceitos e trabalha em cima, né, do Dom Pedro II e da criação do primeiro observatório astronômico imperial, né? Então é um conto muito bacana. E uma curiosidade sobre esse conto, que eu não falei ontem na live do Cyphers, que eu esqueci, mas que eu precisava falar esse tempo. Exclusivo no School Nerd, atenção, exclusivo. Exclusivo no School Nerd, gente. Que o Michael, que é um dos, né, autores ali e idealizadores da Cyphers, quando ele me chamou, ele falou assim: Stella, então, só que a questão é, o conto precisa ter, no máximo, 3.500 palavras, porque a gente precisa fechar ali entre mais ou menos umas 15 páginas dentro do livro, né? E aí eu tava escrevendo e eu falei, vou fazer uma brincadeira. E aí o conto tem 3.500 palavras certinho. Pra fazer uma referência também a Sudário e tudo isso. Enfim, curiosidade. E aí vocês podem acessar ele direto pelo site da Cyphers, tá? Se vocês pesquisarem no site da Wiclap, vocês conseguem achar o livro físico. E na Amazon, né, no Kindle, vocês também conseguem achar. Pra quem tem o Kindle já, né, ele sai gratuito. Se você paga, né, Assinatura? É uma assinatura? Isso, é uma assinatura do Kindle. Aí você tem acesso a ele gratuitamente. E Sudário também. Se você tiver acesso ao Kindle, você consegue pegar ele gratuito pela assinatura ou físico comigo pelo meu Instagram, beleza? E porque isso aqui tudo é feito em gráfico, gente. Inclusive é algo que eu tenho muito orgulho, tá? É algo que eu não vou nem ser modesta em relação a isso, porque eu fui elogiada por pessoal da editora, tudo, em relação ao material gráfico mesmo, sabe? Eu não coloquei orelha, mas assim, no mais, sabe, é algo que a diagramação foi tudo eu que fiz. Então, opa, bom, papel aqui. Tudo eu fiz e foi muito trabalho, mas foi o melhor, de fato, assim, o melhor que eu consegui, né? E quando eu for lançar o segundo, eu aviso você, né? Por favor. Mando um pra você também, no caso. E outra coisa também é que eu quero lançar, quando eu lançar o Ocaso, eu quero lançar também uma terceira edição, né, do Sudário, com alguns... Talvez eu coloque alguns extras aqui no começo, algo assim. E, enfim, é isso. O Lucas me mandou a arte. Na edição no YouTube eu vou colocar. Aqui, se eu fizer, acho que o meu computador explode. Mas as pessoas já viram a arte. Eu fico pensando, né, nos desafios que você consegue fazer, 3.500 palavras, o Sudário e tudo mais. Eu acho que eu jamais conseguiria fazer isso, porque eu sou completamente... qual uma boa tradução para reckless? Cara, eu vou escrever um negócio, tipo, eu escrevi um conto, o meu primeiro conto quando eu tinha 19 anos, e eu tô até pensando em lançar ele, mesmo sendo uma escrita bem matura, foi meu primeiro. Só que, tipo, era um conto, sabe? E ficou com 60 páginas, um negócio que era pra ser um negocinho e vai embora. Eu juro pra você, um dia, em 2016, eu escrevi um vídeo pro YouTube. Eu tive uma ideia de um vídeo pro School Nerd. Daquela época, outra era do School Nerd, antes dele regenerar. Eu juro pra você, esse vídeo transformou-se numa série, que é até aquela série que eu falei pra você e pro Lucas que eu tava pensando em coisar. Era um vídeo... Mano, eu não sei o que acontece com a minha cabeça, mas é horrível. Eu não conseguiria, eu acho, escrever... Sabe? Eu não conseguiria ter limite. Eu acho que é isso. Talvez falasse, escreva 10 páginas, eu escrevesse uma. Eu não sei. Ou 1.000. Uma ou 1.000. Não, mas eu acho que o que me ajudou muito é que eu comecei escrevendo poesia. E o que me fez começar a escrever, assim, diariamente, vamos colocar assim, foi quando eu aprendi na escola sobre soneto. E eu falei, cara, isso é muito maluco.
E eu comecei a escrever soneto. E eu gostava muito de poesia pelo desafio com as palavras. Então essa coisa de, você vai fazer uma redondilha maior no primeiro verso, uma menor no segundo, tem que ter tantas sílabas poéticas, tantos versos. Então eu adorava fazer isso, sabe? Eu achava um desafio muito legal. E até algo que, quando eu escrevi esse conto aqui, que inclusive não falei o nome do conto, é Asterismo Solitário. Quando eu escrevi o Asterismo Solitário, ele tava dando quase, acho que uns 4.500 caracteres. E aí eu tive que... Aí primeiro eu escrevi, né, pensando no tamanho que ele tinha me falado, mas assim, sem me preocupar muito. Depois eu voltei e fui tirando coisas. E assim, é um exercício agora que eu tô fazendo, eu escrevo algo. Eu começo tirando... Escrevi. 10 páginas. Eu vou tirar 2 páginas do que eu escrevi. Sabe? Mas... Eu acrescentaria 6. Não, eu faço isso porque às vezes eu tenho muito essa mania. Eu coloco coisas ali que não precisam estar. Sim, eu faço isso. Sabe? E aí quando eu me forço... E aí, gente, vocês não têm noção, só o Lucas sabe que agonia que eu fiquei. Eu tava editando, né, depois que eu tinha terminado de escrever, e eu tava... Mas eu não posso tirar, eu tenho que tirar 1.000 palavras daqui. Como é que eu vou tirar 1.000 palavras daqui? E aí você vai vendo que tem várias coisas que você colocou que... Tá, isso aqui tá bonito, mas não precisava exatamente estar aqui. Entendo. Né? E aí você começa... É uma revisão, sabe? De tudo. Imagino. Mas eu acho que depende também. Eu acho que é super válido os dois caminhos. É que às vezes quando você tá trabalhando, e é algo que é a minha primeira experiência com isso, né? Mas quando você tá escrevendo pra editora, sei lá, você tem um limite. Você não pode, sabe? Inclusive, Sudário, ele é uma obra independente porque eu mandei pra editoras e algumas, assim, não curtiram tanto o formato que foi escrito, sabe? Sim. Então eu acho que, por isso que o legal da literatura independente é dar essa liberdade de você poder experimentar coisas que são vanguarda, sabe? Sim. Cara, o que eu acabei de falar sobre limites e tudo mais, eu falei, eu vou fazer uma live de 1 hora com ela. Vai dar 1 hora certinho. Eu sou muito reckless com isso. Mas enfim, cara, muito legal esse papo, muito legal essa live. Foi... eu acho que tranquilamente a gente conseguia sentar numa daquelas mesonas de podcast pra ficar 5 horas só falando de livro, de universo e tudo mais. E Doctor Who, porque, né? Mas, enfim, foi muito legal. Queria que você desse seus recados, sua propaganda, seu ad, promover o seu Instagram, seu link e tudo mais. Lembrando, tá aqui na descrição do vídeo, pra você que tá no YouTube. Todos os links dela, livro da Amazon, Instagram, tudo mais. O portfólio dela, que é gigantesco. Eu vi o seu... um blog? Eu acho que é um blog. Você tem uma banda. Tem tudo lá. Pode falar. Bom, vamos começar... Deixa eu ver, vamos começar pelo quê? Tem 1 milhão de coisas pra gente fazer propaganda. Acho que primeiro, o que vai sair hoje, dia 25, né, que é o dia que a gente tá gravando. Então, pra você adquirir essa antologia, que tem o meu conto lá e tem outros contos incríveis, com vários autores nacionais, que se você quer conhecer mais sobre ficção científica nacional, é obrigatório conhecer as Cyphers. Vou passar também o link pro Henk pra ele deixar lá. Aí vocês podem conferir tanto essa antologia da história alternativa do Brasil, quanto outros livros da editora. Super recomendo, eles são ótimos autores. Sudário você acha então pelo Kindle, né, pela Amazon, ou físico, formato físico no meu Instagram, @EstelaDavanço.
No meu Instagram é onde eu coloco ali coisas sobre cotidiano, escrita criativa, cotidiano do escritor, essa coisa que a gente conversou na live que parece tão impossível e não é impossível fazer, criar, né, escrever, trabalhar com arte de forma geral independente e literatura independente. Eu dou dicas, tanto gráficas que eu uso, sei lá, recursos, onde que eu fiz toda a parte de diagramação e tudo mais. Além disso, né, o Hank falou, eu tenho um blog que eu coloco geralmente ali mais sobre o meu portfólio, coisas profissionais, né? Eu também sou educadora, eu dou aulas de filosofia, escrita criativa, escrita acadêmica, tenho projetos em relação a isso aqui na minha cidade. Se você quiser adquirir também o Pena de Ouro, que foi minha primeira publicação, também é uma antologia dos finalistas do prêmio, tá? Você consegue adquirir tanto a versão física quanto a versão digital? A versão digital. Isso, digital, obrigada. Pelo Kindle, tá? Também maravilhoso. Tem aqui vários autores de países lusófonos, né? Países que falam a língua portuguesa, então vale muito a pena. No meu blog tem algumas coisinhas sobre alguns projetos que eu desenvolvo aqui na cidade, né? O meu trabalho é muito local, então eu dou aula aqui na cidade, eu desenvolvo projetos aqui, de vez em quando eu dou oficinas, né? Ano passado eu tinha dado uma oficina super legal na FLID, na Feira Literária de Diadema, sobre como desenvolver, como escrever ficção usando elementos do RPG de mesa. Então, uma vez ou outra, eu dou algumas oficinas assim, alguns workshops, compartilhando coisas dessa jornada. Vamos ver o que mais. A minha banda, gente, na verdade, chama Auear. Sou eu, o Lucas e um outro amigo nosso. E a gente... o Lucas tá aqui falando dos projetos. Enfim, faz um tempinho que a gente tá um pouco inativos agora, mas a gente vai retornar, prometo. Tem músicas autorais e tudo mais. Na produção poética que eu tenho, que o Lucas também tem. Além disso, né, divulgar aqui que ele colocou aqui na minha mão que pra legal. mostrar pra vocês. Eu não estou sendo ameaçada pra mostrar isso, tá? Dos Mestres de Luxor, tá? Que é um projeto de Doctor Who super legal que o Lucas tem, que é maravilhoso, que ele Muito tá legal. começando está voltando agora, né? Fazer live, mais conteúdos, assim, ele falando com vocês. E outro projeto que eu tenho aqui na cidade de Diadema, que é a Sociedade das Filósofas Mortas, que é um projeto de filosofia, que é uma oficina de introdução à filosofia que eu tenho com o pessoal aqui, que a gente faz visitas a museus e tudo mais. Então, se você também quiser seguir esse projeto, chama Sociedade das Filó, lá no Instagram. Hoje eu tô utilizando mais o Instagram para divulgar as minhas coisas. Em breve, saiu então esse conto agora, em breve ali, mais ou menos no começo do ano, vai sair O Caso de Sol, que é a continuação de Sudário de 11 Horas. Deixei o isso. Instagram dela aqui, deixei pra seguir, inclusive, em live. Foi, lá. Cara, tem uns posts bem legais aqui sobre escrita criativa. Realmente, o do RPG de mesa que eu olhei e falei, caramba, que legal, cara. Os desafios aqui eu achei muito legal mesmo. Cara, Stella, muito obrigado pela sua participação. O casal, você e o Lucas, são muito queridos aqui pelo canal. E logo estarei no canal dele, que eu fui convidado. Estarei lá. E diz sim pro rapaz que gritou aí na rua. Foi. Eu nem ouvi o que ele falou. Muito obrigado por enviar o sudário pra mim, por esse carinho da gente fazer essa live, de você mandar ele pra mim, autografar e tudo mais. Foi uma experiência muito, muito, muito incrível pra mim. E sim, já vou, diz pra ele que eu já vou. Tá nervoso.
E desculpa a gente estourar tanto tempo que você nem sabia qual era, mas assim, tipo, era pra ser 1 hora, mas é complicado pra mim. Um dia eu vou conseguir resolver isso. Relaxa, foi ótimo. Eu amei. O Lucas amou também. Ele, inclusive, deu tempo dele arrumar toda a estante dele. Então, acho que ele tá bem feliz aqui. Foi muito legal, eu amei. Sério, é um prazer sempre poder compartilhar sobre isso, né? E mostrar pro pessoal que é possível, né? É algo que tá no alcance de todos. Eu acho que o Brasil é um país muito vasto, que essas culturas locais precisam ser mais expostas. Sim, definitivamente. Eu vou me despedir de você aqui no Discord e aí eu vou ficar mais um pouquinho só pra falar com o chat rapidinho, me despedir. E mais uma vez, obrigado. Lembrando, gente, todos os links dela na descrição do vídeo. Compre o Sudário das 11 horas. Eu ia falar o Sudário da meia-noite. Stella, até a próxima. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, tchau. Gente, deixa eu mudar aqui. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final da live. Quem não ficou, quem participou, quem tá vendo no YouTube, quem viu esse vídeo todo. Obrigado ao Alexander, o Francisco Cavalcante, que deu uma pausa no TCC só pra dar um oi. Oi. O Sudário da meia-noite, como eu falei, não se esqueçam, tá na descrição. O Sudário das 11 horas tá na descrição. E é isso. Até a próxima live. Feliz dia do Orgulho Nerd. Feliz dia da toalha pra todo mundo. Por mais difícil que seja ser nerd hoje em dia, e infelizmente pode ser que o nerd hoje já não talvez não queira dizer uma coisa tão boa, mas com cultura, lendo, escrevendo, produzindo, conversando, dialogando, a gente vai mudar isso. Um momento ruim de ser nerd, que hoje tá meio esquisito, né? Mas, enfim, é isso. Até a próxima live, até o próximo vídeo. See ya.